en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Este corito se canta en francés, en portugués y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. A la escuela dominical vamos todos para aprender, ¿vamos? De Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí. Cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tomen su lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. Hay un orangután en mi cuarto y no sé. ¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Gozo en mi corazón. En mi corazón. Mis hermanos, saludo com a gloriosa paz del Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus, agradecer a Deus por mais este domingo em que nós outros estamos em la presença de Deus para transmitir uma escola bíblica dominical mais para a glória de Deus. Saludo todos os amados hermanos radio oyentes que estão conectados em la rádio Voz de Sion e também todos os hermanos que estão por la página de Facebook de la Igreja Evangélica Pentecostal Comademate, Espanha. Nós outros vamos começar agora nossa escola bíblica dominical e todos os hermanos que estén aí participem com nós outros mandando sua mensagem para que nós outros sepamos que você está aí acompanhando a escola bíblica dominical em esta manhã. Vamos fazer uma oração, alabaremos a Deus com um hino de nosso inário cristiano e logo vamos dar seguimento à nossa escola bíblica dominical em esta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Padre, em este momento, Senhor Jesus, estamos delante de sua presença, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, em este domingo, um domingo mais em que o Senhor nos dá, Senhor, o honor, a honra, o privilégio de poder estar delante de Ti, Senhor.
para transmitir, Senhor, para su pueblo. Para nós outros é uma alegria poder estarmos aqui, Senhor, haciendo a obra de Deus. Bendiga nossas vidas, Senhor, bendiga a vida de los hermanos que estão em suas casas, Senhor Deus, para aprender su palavra através, Senhor, desta transmissão da Escola Bíblica Dominical. Senhor, usa cada um, Senhor, de uma maneira especial aqui, Senhor, em que nós outros estaremos apresentando este trabalho. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Bendiga nossas vidas, Senhor, em esta escola dominical, bem também, Senhor, nosso querido e amado maestro que estará, Senhor, ministrando, Senhor, sua palavra em esta manhã. Assim, Deus, te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Com a oportunidade está nosso companheiro, o Bispo Natalino, para alabar a Deus com um hino de nosso inário cristiano. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os radioentes com a paz do Senhor. Nós outros estaremos alabando a Deus com o hino de nosso inário cristiano número 305. Tu que tem aí tu inário, pode acompanhar com nós outros em nome de Jesus. Não pode cantar com nós outros. E tu que não tem, cante também para aprender esse hino. Pero é um hino conhecido. E vamos alabar o Senhor. Hino 305, campeões de la luz. Soldados somos de Jesus e campeões de la luz. Os exércitos de Deus batalhamos contra o mar, cantando vamos combater el vil pecado en su poder. La lucha vencida está, la victoria Dios nos da. Breve vamos terminar la batalha aquí y por siempre descansar Jesús ahí. Todos los que fieles son al buen capitán han de recibir o galardón. Levad mi escudo sin de la fe, pues la pelea dura es, mas promesa que tenemos de jamás solos luchar. Las flechas del mal no temer, mas combatir hasta vencer. Los campeones van del cielo, la victoria vem de Dios. Breve vamos terminar la batalla aquí y por siempre descansar con Jesús ahí. Todos los que fieles son al buen capitán han de recibir laureis o galardón. Sem alcançado se encontrar, sem forças para pelear, o Senhor quer ayudar, la victoria alcançar, el mal vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação hablar, almas al Senhor llevar. Breve vamos terminar la batalla aquí y por siempre descansar con Jesús allí. Todos los que fieles son al buen capitán han de recibir la
Amém. Eu devolvo a direção para o bispo Emanuel, que estará aí prosseguindo com o trabalho. Amém, mis hermanos. Glória a Deus. Maravilha alabar al nombre del Señor Jesús. Vamos entonces empezar el tema de nuestra lección de hoy, lección de número 3. Vamos a estar haciendo la lectura y los hermanos que tengan la lección pueden acompañar juntamente con nosotros. Lección de número 3, la naturaleza de los demonios, agentes de maldad en el mundo espiritual. Texto áureo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La verdad práctica. Los demonios son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios siguiendo a su gobernante, Satanás. Ahora vamos a hacer mención de nuestra lectura bíblica en clase, que está basada en el libro de Apocalipsis, revelación de Apocalipsis, capítulo 12, del versículo de número 7 a 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Glória a Deus. Nuestro objetivo general nesta manhã é conscientizar que os demônios são ángeles caídos que se rebelaram contra Deus e o governante de eles é Satanás. Objetivos específicos de nossa lição, vamos ver aqui que é, primeiro, apresentar o origen de los demônios conforme as Escrituras. Segundo, exponer acerca de la batalha en el cielo. Terceiro, destacar el gobernante de los demônios. Quarto, mostrar el poder de Jesús sobre los demônios. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, aí está a leitura de nossa lecção de número 3. E então, a partir deste momento, nosso companheiro Bispo Natalino vai estar ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical para todo o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, povo de Deus, nós outros vamos a prosseguir com este estudo, não? Da palavra de Deus, como dizia o pastor Antônio Gilberto, que é o povo do Senhor, em el dia do Senhor, em la casa do Senhor, hablando a palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor. E nós outros estamos com a revista, com que diz o texto, a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades del mal. Ou seja, é uma revista que está falando sobre a doutrina bíblica
chamada angelologia, e mais especificamente em essa lição, demonologia, não? Então, se nós outros estaremos falando sobre eles essa manhã, vamos entender um pouquinho quem são os demônios, quem são os ángeles, não? Se são distintos, se são da mesmos seres, as correntes teológicas que fazem diferença entre eles, e a ser uma apologia de lo que a Bíblia habla sobre eles. Assim que nós outros estaremos discorrendo a lição e dissertando o texto, ¿no?, dentro de uma exegese bíblica e dentro de uma boa hermenêutica, para que os irmãos possam entender, compreender e entender exatamente o texto que habla sobre os demônios esta manhã. Eu pus algo aqui para que nós podamos aprender, não? Glória a Deus. Bueno, introdução, comentário. La demonologia é uma parte da angelologia, doutrina de los ángeles, porque tanto os demônios como os ángeles são criaturas espirituais invisíveis. La presente lección tem o propósito de mostrar o origen da natureza e os objetivos de los demônios e seus governantes. Então, a lecção dessa manhã tem esse objetivo, não? Explicar sua origem, de onde estavam, algumas características dele, não? Quem era ele antes da queda, o que passou com ele e o que sucedeu com ele depois da queda, como é agora sua posição, seu caráter, como era antes. Vamos fazer aí um contraste entre quem era esse querubim e os ángeles, e determinados ángeles antes dessa rebelião, e que passou com eles depois dessa rebelião. Bueno, na primeira lição nós estudamos aí foi uma visão panorâmica, não? Na introdução, que falamos sobre do que a revista habla, né? Sobre os demônios, sobre o mundo espiritual, sobre os seres espirituais. Na semana passada foi falado sobre os ángeles buenos, não? E seu trabalho. E hoje nós outros, que essa lição faz parte do segundo bloco dessa revista, nós outros estaremos falando sobre os ángeles malos. Mientras que na semana passada foi falado sobre os ángeles buenos, hoje nós outros haremos hincapié em estes ángeles malos. Quem são eles, não? São a doutrina do mundo espiritual, das criaturas ou dos seres espirituais. Bueno, aprendemos na lição primeira que o mundo espiritual é um mundo que está em conflito, em constante guerra, em constante batalha. Deus ha criado os ángeles, determinado número deles, e este mesmo número permanece desde a criação até hoje. Eu sei que não há cambiado. E qual é esse número? Qual é o número dos ángeles que foram criados por Deus? Estamos falando aí sobre sua origem. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, o texto diz assim: E mirei e ouí a voz de muitos ángeles alrededor do trono, e dos seres viventes e dos ancianos. Seu número era milhões e milhões. Está falando de los ángeles. Não pode ser aí de los seres viventes e nem tampouco de los 24 ancianos, porque os seres viventes são solamente 4, conforme diz em Apocalipse capítulo 4. E os ancianos são só 24. Assim que esse número de milhões e milhões não pode estar falando desses seres viventes, nem tampouco de los ancianos. Está falando mais especificamente de los ángeles, não? E ao redor do trono, conforme diz Apocalipse capítulo 4, versículo 4 a 7, diz assim: Ao redor do trono haviam 24 tronos, e vi sentado em tronos 24 ancianos, vestidos de roupas brancas, com coronas de ouro em suas cabeças. Versículo 6: E delante do trono havia como um mar de vidro, semelhante a cristal, junto ao trono. Ao redor do trono, 4 seres viventes, llenos de olhos, delante e detrás. Está claro que o texto está falando especificamente de los ángeles, que são milhões e milhões, conforme diz o versículo 11 do 5º capítulo de Apocalipse. E no Salmo 68, versículo 17, mire que diz o texto: Los carros de Deus se cuentam por centenas de milhares,
El Senhor vem del Sinaí a su santuário. Ou seja, está falando de que de los ángeles? Não, está falando de los carros. Não? Los carros de Deus se contam por vintena de milhares, solamente los carros. Los ángeles não, ou seja, que esse número é muito mais superior que isso. Quando Satanás pecou, houve aí uma divisão em el cielo e el mundo espiritual. Os ángeles que optaram por Deus, pois quedaram com Deus. E os que se rebelaram contra Deus, se transformaram em ángeles malos. Não deixaram de ser ángeles, seguiram sendo ángeles. Pero deixaram essa condição de ángeles bons e passaram a ser ángeles malos, conhecidos na Bíblia como espíritos malignos, espírito imundo, demônios. Não? Então, se todos esses nomes, se qual seja o nome que as pessoas lhe põem a eles, não? Sumam 1/3 de sua totalidade. Ou seja, de 3/3, 1/3 seguiu a Satanás e 2/3 permaneceram com o Senhor. É tanto que a leitura que foi lida essa oportunidade, não habla, pero o próprio texto de Apocalipse capítulo 12 disse que arrastrou consigo na terceira parte, 1/3 da parte das estrelas, ou seja, os ángeles que descenderam, que foram expulsos com ele do céu. Primeiro tópico da lição, falamos sobre a origem dos demônios, os ángeles caídos e os demônios. Eles são o resto dos ángeles que seguiram a Satanás depois de sua rebelião contra Deus, conforme disse o versículo 9. Não? A tradição judaica antiga descreve esta caída de maneira mais ampla na literatura apocalíptica, do período interbíblico, como nos oráculos sibíneos e dos livros de Enoque. Esses oráculos sibíneos foi uma mulher sibínia que viveu aí no tempo helenístico, era conhecido como uma profetisa, e nessa época aí houve alguns escritos, e esses escritos ele falava sobre os ángeles e sobre os demônios. Não? O livro de Enoque também, não é somente o livro, senão os livros de Enoque, que são divididos em diversos livros, diversos literaturas, e um deles também habla sobre os demônios, sobre esses seres espirituais. Aí habla sobre a queda dos nefilins, não? Ou seja, a criação dos nefilins, que está na Bíblia Sagrada, logo em Gênesis capítulo 6, por aí, está falando de forma não muito correta, porque esse livro de Enoque, apesar que a própria Bíblia habla dele, não? Judas, a carta de Judas, versículo 14, habla sobre eles. Não? Aí vem o Senhor com milhares e milhares desses ángeles, está aí dando ênfase a los ángeles do Senhor. Pero o livro de Enoque não é um livro muito bom, é um pouco herético, tanto que não entrou aí em canon sagrado, ou seja, está a parte do canon. Não? Então, esse livro que habla sobre que os ángeles se materializaram, que mantiveram relações entre as mulheres e que delas nasceram os nefilins, esses gigantes da antiguidade. Pelo luego, nós vamos fazer uma apologia em relação a isso aí, uma defesa em relação a essa ideia errônea que as pessoas têm a respeito de los ángeles. Muito bem. Segundo ponto, a expulsão del querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o governante dos demônios, conforme diz Mateus capítulo 12, versículo 24. E no princípio Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e hermosura, o qual é o selo da perfeição. Ele se rebelou contra Deus e foi expulsado do céu. Com sua caída saíram com ele os ángeles que se aderiram à rebelião. Uma parte deles continua em prisão, conforme disse a carta de Judas. Não? Apesar de que a Bíblia não oferece detalhes sobre os demônios, esses passagens bíblicos podem apontar sua origem. Não? Ou seja, Judas está falando aí que eles deixaram a sua condição e se tornaram prisioneiros. Um pouquinho mais adiante nós outros estaremos falando sobre isso. Não? Então, como dizia a princípio, quando houve essa rebelião no céu, Satanás viu
poderia haver uma possibilidade de adueñarse del cielo. Não? Ele tinha em si uma certa soberbia, uma certa vanidade. Inclusive, o apóstolo Pablo, na carta de Timoteu, chama que o pecado de Satanás foi esse, foi a vanidade, em saber quem ele era, mirava para si e descobriu quão glorioso, entre comillas, ele era. E partindo de aí, nasceu em seu coração o desejo de ser um pouquinho mais de lo que ele imaginava que ele era. Não? Bueno, sabemos que 1/3 desta população do céu seguiu a Satanás, não? Conforme disse Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4. Mira, que ele diz o texto: também apareceu outro sinal no céu, é que um grande dragão escalado que tinha 7 cabeças e 10 cuernos, em suas cabeças tinha 7 diademas. Versículo 4: e sua cola arrastrava a terceira parte das estrelas do céu, e las arrojou sobre a terra. E aí surgiu este mundo espiritual maligno, rebelde contra Deus. Assim que todos os anjos que estavam no céu resolveram não quedar com Deus, senão que aderiram a Satanás como seu líder e resolveram a seguir a ele. Mas aí vem uma questão importante que quero conversar com os irmãos. Aí nasce uma questão controvertida dessa doutrina da angelologia, que é o problema do mal. O problema do mal. Como surgiu o mal? Como surgiu o pecado? Se Deus é bueno, se todo o que Deus hizo é bueno, não? Isso e hace hasta hoy es bueno. Salmo 73, versículo 1, mira que diz o texto: certamente bueno es Deus para com Israel, para com os limpios de coração. Mateus capítulo 19, versículo 17, Jesus conversando com o jovem rico disse: por que me llamas bueno? Ninguno há senão uno que é bueno. Quem? Deus, não? Então está claro que Deus é bueno. E se Deus é bueno, por que existe o mal? Não? A criação tem a marca do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus pôs sua marca na criação. E que marca é essa? Mira o texto. E viu Deus todo o que havia hecho, e aqui que era bueno em gran maneira. Está claro que Deus é bueno, e todo o que Ele hace é bueno. Não? E se Deus é bueno, e se todo o que Deus hace é bueno, como vai existir o mal? De onde procede esse mal? Não há dúvida que existe o mal. Não há dúvida que o mal está por aí. Jesus, na oração modelo, não? Quando ele orou, ele ensinou a seus discípulos em essa oração, dizendo o seguinte: livra-nos do mal. Ou seja, nos ensinou a pedir ao Senhor que nos livrasse do mal, deixando claro que o mal existe. Não? E como surgiu esse mal? Bueno, Isaías capítulo 45, versículo 7, uma tradução, eu quero falar aqui da tradução de Reina Valera de 1909. 1909. Não na Reina Valera 60. Na Reina Valera 60 diz assim: eu que formo a luz, crio as tinieblas e que hago a paz e crio a adversidade. Na Reina Valera 1909, que formo a luz, crio as tinieblas, hago a paz e crio o mal. Incluso essa versão está também na revista e corrigida da edição portuguesa, também disse: crio o mal. Eu, Jeová, que hago todo isso. Pero o que é a adversidade? A adversidade é desgraça, infortúnio, calamidade, fatalidade, desastre. Pero a Bíblia em português, ou na versão 1909, habla mais claro: eu hago a paz e crio o mal. E se Deus é bueno, por que Deus ha criado o mal? Por que existe o mal? Porque se Deus ha criado todas as coisas, evidentemente Ele também criou o mal. Pela Bíblia, em Gênesis capítulo 1, Satanás, quando conversava com Eva, disse:
com Adão e Eva, disse: vosotros sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás estava correto em o que ele estava dizendo? Não estava totalmente correto. ¿Por quê? Deus não tem o conhecimento prático do mal, porque Deus não hace o mal. Satanás sim hace o mal. Assim que quando ele disse para Eva que seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, Deus não conhece o mal em sua prática, senão em sua teoria. Apesar de que Deus, como diz o próprio texto, ele hizo o mal, hizo todas essas coisas. Bem, seguimos aqui. Sabemos, irmãos, que Deus, que nós somos de Deus, como disse a Bíblia Sagrada, que é o que Pedro escreveu sobre isso, ou foi Juan, e que o mundo inteiro está barra maligno. Por exemplo, se eu fosse zoroastrista, eu diria que existe o Deus do bem e Deus do mal, não? Que era Arimã e os mulos. Se eu for, por exemplo, um taoísta, eu diria que existe o yin e yang, esse equilíbrio entre bem e o mal. Mas eu não sou zoroastrista e tampouco taoísta, sou cristiano. E conforme disse em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, mira o texto: Ó Israel, Jeová nosso Deus, Jeová uno es. Então está claro que Deus é bueno, que Deus é perfeito, e que Ele não há nenhum mal. Pero Deus ha criado o homem com livre albedrío. Assim também os ángeles em la eternidade. Quando Ele hizo os ángeles, Ele hizo também com essa característica de livre albedrío. E que é livre albedrío? O livre albedrío é o que torna o mal possível. Deus criou o mal como uma possibilidade. O livre albedrío hace que o mal seja possível dependendo da atuação do ser humano. Então, o livre albedrío é a liberdade de eleição que uma pessoa tem entre o bem e o mal. Os ángeles malos, por uma única vez na vida, por estar na eternidade, eles decidiram entre o bem e o mal. Os ángeles malos decidiram eleger o mal. É a única vez. Por quê? Porque estavam lá na eternidade. Viviam com Deus. Conheciam a Deus. Por isso que não há um plano de salvação para os ángeles. Porque Deus quitou de eles a possibilidade de arrepender-se. Os ángeles não sentem necessidade de arrependimento. Porque Deus quitou isso deles. Não tem isso. Eles não têm esse sentimento de arrepender-se para viver. Por isso que eles têm tanta raiva do ser humano. Porque o ser humano peca uma vez, peca outra vez. Quantas vezes é necessária, o ser humano tem a possibilidade de arrepender-se e volver em seus pensamentos a ser coisas boas. Os ángeles não têm essa, não foi lhe dado esta prerrogativa para eles. Bueno, passando aqui no segundo tópico, segundo ponto do primeiro tópico, diz assim: na expulsão del querubim ungido, a Bíblia diz que Satanás é o governante dos demônios. E no princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e hermosura, ele qual era o sello da perfeição. Ele se rebelou contra Deus e foi expulsado do céu. Com sua caída, saíram com ele os ángeles que se aderiram à rebelião. Uma parte deles continua em prisão. Apesar de que a Bíblia não oferece detalhes sobre esses demônios, esses passagens bíblicos podem apontar sua origem. Bem, eu quero falar um pouquinho aqui, irmão, sobre a característica desse querubim ungido. Ele tem algumas características. Se nós voltarmos a abrir a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 14, versículo 13, diz o texto assim: em Éden, no huerto de Deus estuviste, de toda pedra preciosa era a tua vestidura, de comerina, topázio, jaspe, crisólito, berilo e ônice, de safiro, carbúncio, esmeralda e ouro. Os primores de tu tamboriles e flauta estiveram preparados para ti em el dia de tu criação. Ou seja, ele tinha resplandor. Não? Esse querubim foi hecho perfeito, como a imagem do Senhor. Não era, mas era como a imagem de Deus. Ele foi hecho em três coisas: primeiro, perfeito; segundo, hermoso; terceiro, sábio.
Al pecar, esse querubim ungido derrou essa condição e passou a ser Satanás, ele adversário. Perdeu a formosura, era bello, diz a Bíblia que ele resplandecia a glória de Deus, como a glória de Deus. Ele perdeu sua perfeição, ele perdeu sua hermosura e ele perdeu sua sabedoria. Então, por exemplo, então o diabo não é sábio? Não, agora já não. A Bíblia nunca, em nenhum texto, habla sobre isso aí. O que a Bíblia habla sobre ele, habla sobre, em Gênesis capítulo 1, que a serpente sendo a mais astuta. Então, de la sabedoria, Satanás passou a ser astuto. A astúcia de Satanás, a astúcia do diabo. Então, ele não é mais sábio, ele é astúcio. Ele tem astúcia, é astuto. Ele tem artimanha. Ele conhece como nada a natureza humana. Por isso que usa as pessoas. Logo vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Jesus falou sobre isso, que Satanás conhece da natureza. Quando repreendeu Pedro, não, e disse, para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, senão de los homens. Satanás entende e compreende as coisas do homem. Conhece o ponto débil. Conhece nossa vida. Por quê? Porque quando apareceu para Job, Deus diz uma pergunta para ele, em capítulo 1 de Job, em seu livro. Quem eres e de onde vem? Ele disse, eu vengo de rodear a terra e andar por eles. Então, a ideia que a pessoa tem de que Satanás está aí, preso no inferno aí, não. Satanás nunca, irmão, estuve no inferno prisioneiro, nunca ha estado por aí. Claro, há uma casta, há uma determinada quantidade de ángeles que está aí sim preso em um abismo chamado Tártaro, está aí. Creio que está preparado para o dia da grande tribulação. Pero Satanás com seus huestes espirituais não estão por aí. Apóstolo Pablo em Efésios capítulo 6, versículo 13 ou 14, se não me fala a memória, habla sobre isso, que nossa luta não é contra carne e sangue, senão contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Está aqui em cima, ele é meridiano, entre o céu e a terra. E na ocasião que ele foi expulsado do céu, ele descendeu para a terra. Pero ao chegar na terra, quem ele encontra aqui? O texto da Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Logo não poderia estar aqui. O Espírito é luz. E houve aí um conflito, não? de ubicação. Então Satanás resolveu subir outra vez. Pero o céu já estava cerrado. Assim que ele estabeleceu seu trono, sua potestade, em el meridiano, el cielo. Tanto que Apocalipse capítulo 12 abre sobre essa guerra. Essa guerra não é em o terceiro céu do mundo espiritual, na quarta dimensão. Não, Senhor. Esse céu está blando aí em cima, ele é meridiano, onde Satanás está habitando. Por quê? Por que haverá esta guerra? Porque é o momento do arrebatamento da igreja. Quando a igreja subir, Jesus, onde encontrará a igreja? Onde ela encontrará? El aire. Quem está aí? Satanás. Assim que é necessário que Satanás seja quitado de aí, para que não estorve, não embargue o encontro do Senhor com seus anjos em las nuvens, nos ares. Assim que Satanás será quitado, tirado da terra, para que pueda subir a igreja a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, Satanás será quitado para que a igreja tome seu espaço, tome seu lugar junto com o Senhor a encontrá-los em el cielo. Mas nós estamos falando aí sobre o segundo ponto, sobre a característica deste ser, não? Que ele diz no texto que ele era perfeito em sabedoria. O texto, o ponto 2, a expulsão do querubim. Então ele era perfeito. Agora não é mais perfeito. Acabou a perfeição de Satanás. Não tem mais perfeição. La Vulgata Latina, o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: como caísse del cielo o lucero, hijo de la mañana. Essa palavra lucero, em La Vulgata quer dizer Lucifer, lucero, aquele que leva a luz, aquele que manda a luz, aquele que onde ele está tem luz, aquele que emite a luz. É o significado da palavra lucero. É uma palavra latina, aunque não tinha esse nome, não? Mas reflete bem sua natureza. Ele levava luz, leva muito.
tinha resplendor, como disse ao princípio, era como um reflejo da glória de Deus. Muito hermoso, pero ele não é mais hermoso. Ele perdeu essa hermosura. Satanás é feio, é horroroso, não? Em Apocalipse capítulo 12, ele é tão horroroso que aí passou a ser chamado de dragão, não? Antiga serpente, Leviatã. Ou seja, esses são animais que miramos para ele e não vemos beleza. São feios por natureza, não? Claro, ele se transforma em anjo de luz, não? Conforme dizem em 2 Coríntios capítulo 11, ele se transforma em anjo de luz. Pero a luz de Deus já não habita mais em ele. Por quê? O diabo é horroroso, horroroso. Hoje nós outros vemos por aí muitas pessoas fazendo apologia ao feio, não? Adorando o feio, seguindo o feio, usando o feio, como se fosse uma coisa boa, uma coisa distinta, uma coisa alabável. Mas não é, não? Por exemplo, roupa rasgada, roupas extravagantes, piercing para todos os lados do corpo. Se passa um com um imã, a pessoa quer assim, os piercing se levanta todo, não? Pessoa que muda a aparência, não? Querem parecer com animais, querem parecer com outras pessoas, e por fim acabam se degradando, ou seja, transformando essa beleza natural e acaba sendo uma pessoa feia, usando roupa feia, fazendo apologia ao feio. Isso, irmão, é uma apologia, essa apologia que as pessoas nascem no feio. Isso são coisas satânicas, porque Satanás não é bonito, ele é feio. Então, se a defesa do feio é uma coisa maligna. Incluso há competições em determinado país que as pessoas se disfarçam e andam por las calles. A fantasia mais feia é o que ganha na competição. Isso é apologia ao feio, ou seja, isso é influência maligna, coisa de Satanás. Por quê? Porque ele é feio, ele não é bonito. Então, vestir-se como feio, hacer apologia ao feio, elogiar ao feio, essa pessoa está sob influência satânica, porque Satanás não é mais feio. Em segundo lugar, Satanás é astuto, ele não é mais sábio, não? Gênesis capítulo 3, versículo 1: pela serpente era astuta mais que todos os animais del campo que Jeová Deus havia hecho. Então, por isso ele não seguiu sendo sábio. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor de Jeová. Los insensatos desprezam a sabedoria, a enseñança. Ahora é enganador. Ele é enganador agora. Ele é listo, não? Ele sabe como enganar como nadie. Mira o que disse Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. E foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, el qual engana o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 10. E saldrá a enganar as nações que estão sobre os 4 ângulos da terra. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado em lago de fogo e azufre. Está claro que Satanás é enganador, é astuto. Ele sabe como convencê-lo. Jesus, quando foi expulsar aí o demônio do Gadareno, Jesus perguntou ao Gadareno: qual é o teu nome? Ao demônio. E ele contestou: meu nome é Legião, porque somos muitos. Com isso, irmão, muitas pessoas adopta lá a seguinte costume, que quando vai expulsar um demônio, entabra na conversação com o demônio, ele tenta saber coisas do demônio. Não é para saber isso. Por quê? O diabo é mentiroso. João 8,44, Jesus disse aí que a única paternidade que a Bíblia dá a Satanás é a mentira, porque ele diz que o diabo é mentiroso e padre da mentira. A única paternidade que Satanás tem na Escritura é que é mentiroso e padre da mentira. Então, todas as ações de Satanás são pecaminosas, são iníquas. Ele quer a morte do homem. Seu desejo é levar toda a humanidade para o lago de fogo, onde ele se vai. Mateus capítulo 25,
capítulo 25, verso 41. Entonces tirad también los de izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus ángeles. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. A causa da multitud de suas contratações, fuiste lleno de iniquidade. Sua essência é a iniquidade. É o mal, a violência. A versão brasileira diz que em seu interior está lleno de violência. Então, a essência de Satanás é a violência, é a iniquidade, é a transgressão, é a maldade. Ele também é orgulhoso. Disse muitas vezes, aí em Isaías capítulo 14, não? Mira, diferente de Jesus, do que Jesus dizia, não? Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim que toda pessoa que roça o narcisismo, o que é narcisista, tem essa influência maligna. Como assim? Mira o que disse Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Tu dizias em tu coração, eu subirei ao cielo, e no alto, junto a las estrelas de Deus. Depois, levantarei mi trono en el monte del testemunho, me assentarei, não? A los lados del norte. Versículo 14. Sobre as alturas de las nuvens subirei, e aún mais, serei semelhante ao Altíssimo. Então, isso é mentira, irmão. A única paternidade que a Bíblia dá a ele é a mentira. A maldade está em Satanás, em los ángeles que pecaram, porque também pecaram como ele. E o mundo dos demônios é o mundo em que há o feio, há o malo, há tiniebla, há astúcia, há engano, há violência, há soberbia e há mentira. Não? Satanás não é apenas o adversário, mas ele é também o diabo. Falando aqui sobre o texto da revista, já vamos parar para ser um outro trabalho. Pero antes, ponto 3, os demônios em la cultura pagana. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonion, demônio, um deus, uma divindade para designar os deuses paganos, conforme está em Deuteronômio 32, 17. E daimon, um espírito maligno ou espírito demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, buenos ou malos. Ou seja, os ángeles, os espíritos malignos da natureza, inconsequente destes espíritos, los associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Vamos fazer uma pausa, logo nós estaremos de volta. Amém, povo de Deus. Eu devolvo a oportunidade para o bispo Wellington. Mis hermanos, também eu quero saludar todos com a paz do Senhor. E nós estamos aí um momento de uma pausa para que os hermanos possam estar aí ofrendando, né? E ponendo aí um sobre e ofrendando para a escola bíblica dominical. Mientras nós vamos alabar ao Senhor em esta manhã, né? Uma pausa para que os hermanos possam tomar seu cafelito, né? Desayunar, tomar um vaso de água, como lo quiera. Amém? E nós vamos alabar o Senhor. E já vamos volver com nosso estudo bíblico. Alabado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos volvendo com o estudo bíblico em esta oportunidade. E nós vamos alabar o Senhor com o hino da harpa cristiana 225 da harpa cristiana. Os hermanos que conhecem podem alabar juntamente comigo. En la batalla contra el mal, sé valiente,
sigue en marcha triunfal, ser valiente, mira al blanco que es Jesús, que la victoria te conduce, no dejes también la cruz, sé valente, escute, sé valiente, peleando por Jesús, sé valiente, no rechazando la cruz, firme siempre en el amor, con idome tu valor, lleno del consolador, sé valiente. Se el maligno te enfrentar, sé valente, fraco sem el mal temer, sé valiente, sea aquí o donde fuera, escudado en el Señor, mostrarás tu valor, sé valente, toda la iglesia, sé valente, peleando por Jesús, sé valente, no rechazando la cruz, firme siempre en el amor, con idome tu valor, lleno del consolador, sé valente, com altruismo, com poder, ser valente, franco sem el mal temer, ser valente, a los caídos alrededor, manifesta-les el amor, e serás vencedor, ser valente, ser valente, peleando por Jesús, sé valente, no rechazando la cruz, firme siempre en el amor, con idome tu valor, lleno del consolador, sé valente. Para finalizar, el evangelho a proclamar, sé valente, en el mundo, en tierra o mar, sé valiente, y tu vida ennoblecer, siempre con Jesús vivir, y a ti también vencer, sé valente, sé valiente, peleando por Jesús, sé valiente, no rechazando la cruz, firme siempre en el amor, con idome tu valor, lleno del consolador, sé valente. Aleluia, glória a Deus, que Deus bendiga nos hermanos. Vamos alabar o Senhor com mais uma canção em essa oportunidade, mientras os hermanos estão em suas casas aí, né, tomando um vaso de água, né, um sumo, né, preparando aí, ofrendando, e mientras isso vamos alabar com mais uma canção, e logo já vamos escutar nosso maestro, presbítero Natalino, que estará dando continuidade em la enseñanza de la palavra del Senhor Jesus. Vamos alabar o Senhor com o hino 400 de nossa harpa cristiana. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quatrocentos de la harpa cristiana. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó dulce harmonia, em Jesus, gozo la paz de Deus, em Jesus, la roca inamovible, en Jesús, el hombre incomparable, en Jesús,
Dios tan adorable, en Jesús el mal no temeré. Escute. Em Jesus la graça é infinita, em Jesus bendição inalita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e muerte. Em Jesus estou afirmado e fuerte. Em Jesus mi barco siga ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Que Deus bendiga nossos irmãos que estão aí acompanhando nossa escola bíblica dominical através do Facebook, também da rádio Voz de Sion. E agora eu quero devolver aí para nosso companheiro que estará seguindo com os estudos bíblicos em esta manhã. Muito bem. Este irmão que vocês escutaram não era o bispo Wellington, senão o bispo Regis, sim? Glória a Deus. Vamos a dar prosseguimento em nosso estudo. Esta manhã estamos falando sobre os ángeles, a natureza de los demônios, agentes de maldade em el mundo espiritual. Hemos falado aí sobre os ángeles caídos, sobre sua expulsão e sobre eles na cultura pagana. Agora nós outros estamos falando sobre a batalha em el cielo. Segundo tópico, ou tópico número 2. Primeiro ponto, o arcángel Miguel e o dragão. Miguel é ángel, o príncipe de los hijos de Israel, e na qualidade de arcángel, ele lidera a guarnição angelical, conforme está o texto aí, não? O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás. A serpente antiga é uma referência à serpente de Edém. Miguel é o mais poderoso que o dragão, pois peleia pelo poder de Deus e, juntamente com seus liderados, expulsa Satanás e a seus ángeles do cielo. Nós falamos que esse texto está relacionado com o futuro. Claro, algumas pessoas dizem assim, não, esse texto está relacionado quando Satanás foi expulso do céu, onde estava Deus. Claro, no versículo 1, sim. Nos versículos 1, pero esse texto ele abre de tempo. Não? Ele abre de passado, pero abre também do futuro. Não? E este futuro é o que está quando iniciará essa guerra por ocasião do arrebatamento da igreja. Pero habla também do presente, quando ele diz que quem ganha os acusava de dia e de noite. Então, se o texto não pode estar falando do passado, em la eternidade, porque aí não se tinha para acusar, porque estava na eternidade. Não? Pero está falando do tempo de Satanás na terra, acusando a las pessoas, acusando a los seres humanos. Por quê? Porque Satanás, como disse a princípio, ele não é apenas diabo. Não é apenas adversário, ele é também diabo. Não? Essa palavra diabolos em grego quer dizer acusador. Ou seja, ele tem envidia do ser humano. Porque o ser humano refleja a glória de Deus. E ele já não refleja essa glória. Não? Como disse a princípio, a pessoa peca e tem a oportunidade de arrepender-se. Satanás não tem, não? Porque ele não está visível aqui, não é como um ser humano. Não? Então, se Satanás odia a ti, tem ódio de ti, por isso que ele usa as pessoas para fazer coisas malas. Usa para roubar, para matar, para destruir os seres humanos. Porque o próprio Jesus disse que ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Algumas pessoas dizem, não, mas o ladrão aí não está falando de Satanás, está falando dos demônios, dos anjos. Pero Satanás é o criador do mal, também se aplica a ele. Não? Porque o próprio texto de Apocalipse disse que ele os acusa
de dia e de noite, delante de Deus. Mira, ele acusou a Job, não? Como que ele acusou a Job? Quando Deus falou sobre Job, ele disse: tu dá bendição para ele, é por isso que ele está bem, pero toca em ele para tu ver, se ele não vai blasfemar de ti em tu cara. Isso é uma acusação. Sabe quem mais Satanás acusou? Al sacerdote Josué. Não estou falando del comandante Josué, estou falando do sacerdote. Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 4. Mire que interessante diz o texto. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, ele qual estava delante del anjo de Jeová. E Satanás estava à sua mão direita para acusar-lhe. Versículo 2. E dijo Jeová a Satanás: Jeová te repreenda, Satanás. Jeová que é escorrido em Jerusalém te repreenda. Não és esse um tição arrebatado do incêndio? Versículo 13. E Josué estava vestido de vestiduras viles, e estava delante del ángel. Versículo 4. E abriu o ángel e mandou a los que estavam delante de ele, dizendo: quita-lhe essas vestiduras viles. E aí ele dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado, e te hei de vestir roupas de gala. Então Satanás acusou Job, ia acusar Josué, não? E sem contá-lo que intentou fazer com Jesus no deserto. Mira, que há hecho com Jesus no deserto? Tentando Jesus para que pecara, transformando as pedras em pães, tirar-se em cima do pináculo do templo, lo ponendo sobre o monte alto, lhe mostrando toda a glória do mundo para que ele adorasse. Tentação. Então Satanás é especialista em tentar, especialista em acusar, especialista em mentir, sobretudo, porque ele é mentiroso e padre da mentira. Então, na teologia da batalha espiritual, existe uma teologia aí chamada teologia da batalha espiritual. Essa teologia, ela cria uma legalidade para o diabo. Que legalidade é essa? Ela diz que quando o homem peca, dá legalidade, dá legitimidade para o diabo. Não? Por quê? Porque pode acusar com provas a pessoa que pecou. Satanás vai diante de Deus e acusa com prova que a pessoa pecou. E Deus nada poderá ser para ajudar essa pessoa. E essa pessoa queda então nas mãos do diabo. Pero isso é falso, mano. Por quê? Salmo 24, versículo 1, diz claro: de Jeová é a terra e sua plenitude, o mundo e em los que ele habita. Ou seja, todo é de Deus. Satanás não tem legalidade nenhuma, não tem legitimidade nenhuma das pessoas, porque é de Deus. Não há nada e o diabo que pueda fazer, porque tudo é dado por Deus, tudo é de Deus, não? Então, na teologia da prosperidade, da batalha espiritual, disse que Deus entregou o mundo ao homem, e que o homem entregou o mundo ao diabo quando ele pecou. Também é falso. Por isso é que o diabo está na possessão do mundo. É falso, é mentira. Por quê? Deus nunca ha dado a terra para o homem, nunca. Em Gênesis diz que Deus pôs o homem para administrar a terra, pero dar a terra para o homem não. Por quê? O homem, em la administração da terra, não supo administrar a terra. Não? Há pecado, e a causa desse pecado, pois a terra foi maldecida, e a homem vive constante luta com a terra para poder sobreviver. Isso vem do diabo? Não, isso vem de Deus. A terra foi maldecida por Deus, e o homem agora para trabalhar tem que sudar, porque a própria Bíblia habla que del sudor de seu rosto o homem sacará seu sustento, a causa do pecado. Mas não que o mundo está na mão do diabo. Tu pode ser assim: não, mas a Bíblia Sagrada diz que o mundo está no maligno. Está falando do mundo e esse sistema e essas coisas, e o que passa, mas não o mundo físico da terra, porque a própria Bíblia declara que Deus Senhor é da terra e sua plenitude. Esse sistema maligno, essas coisas que passam, isso sim está sob o controle de Satanás. Não? Então, quando o homem pecou, ele quedou sob o domínio de quem? De Satanás? Não, sob o domínio do pecado. E o pecado tem sua origem onde? E o diabo, não? E o diabo criou um sistema espiritual maligno, onde? Em las regiões espirituais celestiais. E quando o homem pecou, esse sistema entrou em el mundo.
entrou, não? E o pecado entrou no mundo. E ao entrar no mundo esse pecado, o homem se tornou servo do pecado, não? Porque Jesus diz que quem comete pecado, escravo é do pecado. E que é esse pecado? Pecado é iniquidade. E o diabo é o senhor da iniquidade. Então, se esse mundo espiritual foi estendido para a humanidade, esse mundo que está no maligno, e esse mundo, o diabo é príncipe dele, não? O homem, e o pecado estava escravizado pelo maligno também, não? Mas isso não é legal, não é legítimo. Isso é uma iniquidade, é uma injustiça isso. Por isso Jesus veio para satisfazer a justiça de Deus e permitir ao homem a liberdade desse pecado, de ser liberto desse maligno, não? João 8,36, Jesus disse, se o Hijo do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se ao crer em Jesus, o homem alcança essa libertação do pecado e queda livre do poder do diabo, do poder do maligno. Por quê? O diabo não tem hoje o império da morte. Por quê? Porque a Bíblia habla que o maligno, quem é do Senhor, o maligno não lhe toca. Hablando em império da morte, mesmo que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Assim que, porquanto os hijos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo para destruir por meio da morte al que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrar todos os que por temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidumbre. Então, você vê que não há mais nenhuma legitimidade. O diabo, irmão, ele é criminoso. Ele é um maleante, é um condenado, pero não executado, não? Quem ganhou o homem, o homem caiu sobre o seu domínio, não? Mas esse homem então se encontra escravizado pelo diabo, não? Pero isso é injusto, isso não está bem, isso não é legítimo, isso é mal. Por isso Jesus veio para nos libertar, nos dar liberdade, não? Se fora certo que o homem estaria sobre esse domínio, Jesus deixaria o homem. Ou seja, Deus deixaria o homem bajo o domínio de Satanás, sobre o pecado. Então, se Deus se hace homem e aniquila o império da morte sobre o poder de Jesus. Então, só Jesus pode libertar o homem do poder do maligno e do poder do pecado. Não? Então, isso está claro. Passando para o terceiro tópico. El governante, segundo tópico 1, perdão, ponto 2, a expulsão de Satanás. Esse passagem é muito disputado pelos expositores bíblicos e há várias interpretações. E essa guerra escatológica, estão os que creem que se trata da caída original de Satanás. Já explicamos que não é possível, porque o versículo seguinte disse que ele engana as nações. E na eternidade não haria isso. Não? Então, se está falando do princípio, sim. Pelo ego, não. E outros afirmam que não existe nenhuma relação com essa caída. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se basa em algumas passagens do Antigo Testamento, não? Aqui está aí em 1º livro de Reis, capítulo 22, o espírito de mentira que se apresentou aí, não? O caso de Saul, que foi dado para ele um espírito da parte de Deus, não um demônio, um espírito mal da parte do Senhor para que ele atormentasse, não? E também o caso de Job, não? Que Deus disse na reunião e se apresentou Satanás, e Deus lhe perguntou, de onde vem? Ele disse, da terra e de andar por ela. Então, se dá a ideia que Satanás tinha acesso a Deus, não? Bueno, de uma outra forma, a derrota do inimigo já está decretada. Segundo revelou o próprio Senhor, eu veia Satanás cair do céu como um raio. A expressão de veia, da ideia aqui de uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava a visão da caída de Satanás, mientras os 70 predicavam o Evangelho. Esse é um texto de difícil explicação e interpretação. Terceiro ponto, a vitória final sobre Satanás. Na derrota final de Satanás, em realidade, deu começo à morte e ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós outros cairão por terra, porque quem nos justifica delante de Deus é o próprio Cristo.
Em Apocalipse, vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios. O mérito da vitória, sin embargo, não lhe toca ao arcanjo, pois este sempre atua em nome do Senhor, conforme diz em Judas, versículo 9. Mas adelante o diabo é exaltado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo. Ante os ataques do adversário, sejamos valientes e tenhamos confiança na pronta intervenção divina, pois em essa luta teremos uma gloriosa promessa. Amém. Hablamos aí da expulsão de Satanás do cielo. E que passou com ele? Não? Após a expulsão, os anjos se rebelaram e foram expulsos juntamente com Satanás. Conforme diz Judas capítulo 6, os anjos que não guardaram sua dignidade, senão que abandonaram sua própria morada, nos aguardado barra escuridade em prisões eternas para o juízo do grande dia. Está falando de uma parte desse demônio que está em el tártaro, não de esses que estão nas regiões celestiais. Ele, querubim que pecou, foi expulso do céu, passou a ocupar as regiões celestes. Onde estará hasta quando? Hasta o arrebatamento da igreja, conforme diz Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 14. Mira, depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e lutava o dragão e seus anjos, pero não prevaleceram, nem se hallou lugar para eles no céu. Versículo 9. E foi lançado o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, el qual engana o mundo inteiro. Mira, enganha, não enganava, mas enganha. Foi arrojado na terra, e seus anjos arrojados com ele. Versículo 10. Então se ouviu uma grande voz do céu que dizia: a hora é venida a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque ha sido lançado fora o acusador de nossos irmãos, ele que nos acusava delante de nosso Deus dia e noite. Versículo 11. E eles lhe han vencido por meio da sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles, e menospreciaram sua vida hasta a morte. Versículo 12. Por lo qual alegrar os cielos e os que morais em eles. Está falando do terceiro cielo. Ai de los moradores da terra e do mar, porque o diabo é descendido a vosotros com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Versículo 13. Quando viu o dragão que havia sido arrojado na terra, perseguiu a mulher que havia dado a luz ao varão, Israel. Versículo 14. E se lhe deram a mulher as 2 alas de grande águila, para que volasse dele delante da serpente ao deserto, a seu lugar onde é sustentada por tempo e metade de tempo. Israel sendo protegido e guardado durante 3 anos e meio, durante o primeiro período da grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, da segunda fase, da grande tribulação, serão aprisionados em abismo, onde estarão por 1000 anos. Logo será suelto para depois ser lançado em el lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Mira o que diz o texto. Prendeu al dragão, la serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e lo atou por 1000 anos. Versículo 3. Ele lo arrojou ao abismo, e lo encerrou, e pôs sobre ele o selho, para que não enganasse mais as nações, hasta que fossem cumpridos 1000 anos. Depois de isso, deve ser desatado por pouco de tempo. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20. E vi a bestia e os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra o que montava o cavalo branco e contra o seu exército. Versículo 20. E vi a bestia, e a bestia foi apressada, e com ele o falso profeta, que havia hecho delante de ele as señales com as quais havia enganado a los que receberam a marca de la bestia, e haviam adorado sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos dentro de lago de fogo que arde com azufre. A bestia e o falso profeta serão lançados em lago de fogo, no final da guerra de Armagedon. Satanás não. Satanás não. Solamente a bestia e o falso profeta serão anticristo. O falso profeta e anticristo serão lançados, aí sim, em lago de fogo, terminando a guerra de Armagedon. A bestia, Satanás não.
Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7. Quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será suelto de sua prisão. Vê? Porque Satanás não foi lançado em lago de fogo durante o Armagedon. Durante o Armagedon, quando terminou a guerra, ele foi aprisionado no abismo, mas não foi para o lago de fogo, porque passou-se 1000 anos, conforme diz Apocalipse, versículo 20, versos 7 a 9. Quando os 1000 anos se cumprem, Satanás será suelto de sua prisão. Versículo 8. E saldrá a enganar as nações que estão nos 4 ângulos da terra, Gog e Magog, ao fim de reunidos para a batalha, o número de los quais é como a arena del mar. Verso 9. E subiram sobre a anchura da terra e rodearam o campamento de los santos e a cidade amada. E de Deus descendeu o fogo do céu e los consumiu. Verso 10. E o diabo que los enganava foi lançado em lago de fogo e azufre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite por los siglos de los siglos. Entenderam? Resumindo, terminando a guerra de Armagedon, falso profeta, anticristo, tirado do lago de fogo, Satanás preso no abismo por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é suelto. Junta lá as nações para guerrear contra Israel. Descenderá Miguel e lo echará. Aí sim, lo tirará em lago de fogo, onde já estava antes o anticristo e o falso profeta. Então, agora, nesse tempo, o diabo e seus ángeles não estão em lugar dos mortos como pensam, né? Algumas pessoas por aí, que estão no inferno. Algumas pessoas que Satanás está no inferno, aí sentado em seu trono, aí, e que as pessoas vendo delante dele, que as pessoas quando aparecem aí, seus anjos aí que estão no inferno, vai castigar a pessoa, vai atormentar as pessoas, vai afligir as pessoas. Fulano foi para o inferno, arruma com Satanás, e os demônios vão acabar com ele, não é nada disso. Não, senhor. Os demônios não estão no inferno. Satanás não está no inferno. O que está em Tártaro e em abismo, na parte do inferno, exatamente esses demônios que serão soltos durante o segundo período da grande tribulação. Então, onde está Satanás e seus ángeles? Exatamente como disse o apóstolo Pablo, nossa luta não é contra carne e sangue, capítulo 6 de Efésios, versículo 13, não é contra carne e sangue, senão contra principado e potestade que habitam nos lugares celestiais. Aqui em cima, aí está Satanás. Por isso que abriu na guerra, para quitar-lo de aí, para que a igreja possa assumir o seu lugar onde estava Satanás. Para que a igreja possa assumir e encontrar com o Senhor nos ares. Porque se Satanás está com os anjos aí, como que a igreja poderá ser arrebatada? Então é necessário que Satanás salga de aí, seja tirado de aí, para que a igreja encontre o Senhor em los ares. E como diz o apóstolo Pablo, assim estaremos sempre com o Senhor. Bem. Então as pessoas pensam que essa ideia que Satanás está no inferno, com seus anjos, isso faz parte de uma mitologia grega. E na mitologia grega existe um deus chamado Hades, que comanda o inframundo, o mundo dos mortos. E esse Hades não é bíblico. Essa mitologia não é bíblica, né? Por quê? Porque Lucas capítulo 16, quando Jesus contou essa história, que nós na palavra, a história de rico e Lázaro, ele foi bem claro. Morreu também rico e foi sepultado. Verso 23. E em Hades alçou seus olhos, estando em el tormento, então todas as pessoas que morrem sem Deus, se vai a Hades. Ele, o Senhor, estará aí. Hades o Seol, porque Hades é hebreu e Seol é grego, né? A mesma coisa. E estará aí até o juízo final. Quem morre com Cristo se vai ao paraíso, ao terceiro cielo. O apóstolo Pablo, em 2 Coríntios capítulo 12, falou sobre isso, não? Antes de Jesus morrer, todas as pessoas que morriam, ele descendeu e estava no seno de Abraão, separado por um abismo. Esse mesmo abismo onde estão prisioneiros esses demônios, que Apocalipse disse que da boca do anticristo, ele falso profeta da besta, que subiram de aí também, saldrá 3 espíritos. Então se de aí estão esses demônios, e tem um príncipe aí. O príncipe dos demônios se chama Abaddon ou Apolion, que está em Apocalipse. É um príncipe dos demônios que estão prisioneiros aí em Tártaro ou abismo, não? Bueno, então se as pessoas que morrem com o Senhor, antes de Jesus morrer, eles descendiam e estavam no seno de Abraão. As pessoas que morriam e morrem hoje sem Deus, seguem em Hades até hoje.
Então Jesus, quando descendeu, que hizo ele? Quitou as pessoas do seno de Abraham e se los levou para cima, hasta debaixo do trono de Deus, onde está o paraíso. Porque Apocalipse diz que as almas que estavam debaixo do trono de Deus clamavam: Senhor, hasta quando não vingará as mortes? Ou seja, essas almas estavam no paraíso de Deus. No paraíso. O apóstolo Pablo foi hasta aí. Ele disse em capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, que ele foi arrebatado hasta o terceiro céu. Ele disse em parte, ao paraíso, e viu coisa inefável que ao homem não é lícito falar, indicando que as pessoas que morrem, ou os justos, se vão para ele. Quando Jesus morreu, ele descendeu hasta as regiões dos mortos e predicou para os presos, como disse Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 13, versículo 19. E qual também foi e predicou aos espíritos encarcelados. Efésios capítulo 4, versículo 8, por o qual disse: subindo a alto, levou cativo a cautividade. Mira aí, Jesus arrebatando a pessoa que estava aí abaixo, em seno de Abraão, e deu dones para os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3 e 4. E conosco tal homem, sem corpo ou fora de corpo, não sei, Deus não sabe. Versículo 4. Que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não é dada ao homem expressar. O ladrão na cruz foi o primeiro a conhecer o paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Então Jesus lhe disse: de certo te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Inclusive, há uma determinada religião que põe uma coma aí, e depois desse hoje. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Está mal isso. Isso lhe dá ideia, porque a ideia deles pensar é distinta. Está correta, é isso aqui. Jesus disse: de certo te digo hoje, ou seja, hoje, não estarás comigo no paraíso, não, mas te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro que inaugurou o paraíso. O ladrão não foi para o seno de Abraão, porque Jesus morreu primeiro que o ladrão. O ladrão morreu depois, Jesus não correu e o levou no paraíso. Depois descendeu, quedou na região dos mortos, 3 dias depois ressuscitou e levou consigo uma multitude de pessoas que estavam no seno de Abraão, que foi trasladado para o céu. Romanos capítulo 1, os que morrem em Cristo barram as regiões inferiores, onde o diabo não está, não está. Ele está com suas vestes espirituais em lugares celestiais. Em los aires. Apocalipse capítulo 12 disse que eles estão, e é aí que Pablo, em Efésios capítulo 12, diz que eles estão. Porque diz o apóstolo Pablo: porque nossa luta não é contra a carne e sangue, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das tinieblas desse século, contra as vestes espirituais de maldade em las regiões celestes. Passamos para o terceiro tópico de nossa lição: a serpente. Para concluir aqui, o termo dragão, dracon em grego, é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebreias, como latim, leviatã, cujo sentido é diversificado como monstros, animais do deserto, serpentes. E no Novo Testamento só aparece em Apocalipse. E aqui é chamado o grande dragão, a serpente antiga, que se lembra diabo e Satanás, ele qual engana o mundo inteiro. A serpente que enganou a Eva é o próprio Satanás. Ele é esperto para enganar, como isso com Eva, e hoje, esta é uma de suas especialidades. É verdade. Satanás é especialista em enganar as pessoas. Especialista. Ele não é somente adversário, ele é o diabo. Não? É o diabo. Essa palavra diabo quer dizer tentador, adversário, não? Em grego, acusador, porque ele tem envidia do ser humano, tem envidia, e ele os quer de toda forma que as pessoas vão para o lago de fogo, para onde ele sabe que vai, ele sabe que seu destino é aí, e ele não quer ir só para lá, ele quer levar muitas pessoas. Os ángeles, eles são organizados de forma hierárquica. Hierarquicamente, eles têm sua organização. Tanto no mundo celestial, onde está Deus, quanto no mundo espiritual também, onde está Satanás. Eles têm sua hierarquia. Satanás, ele era um querubim ungido. Os anjos que ele seguiram eram principados, potestades, dominações.
Um terço deles seguiram a Satanás, mas não deixaram de ser ángeles, não deixaram sua natureza. Moralmente estão corrompidos, sendo ángeles, não? Por isso eles são maiores que nós outros. Sabia que tu não és maior que os ángeles? Tu eres menor que os ángeles. Aunque Satanás, tu é menor que Satanás. Tu é menor que os ángeles. Satanás. Na igreja, nós outros somos menor que os ángeles, porque a própria Bíblia disse que nós outros fomos ou Jesus, e cabe a nós outros também, um pouco menor que os ángeles. Se Jesus foi menor que os ángeles, quem dirá nós outros? Não? Então, se nós outros somos menor, Satanás é maior que tu. Satanás é mais poderoso que tu. Satanás tem um poder hierárquico maior que tu. Por quê? Porque ele era querubim ungido da guarda. Não? Por isso eles são maiores. Nós outros fomos hechos um pouco menor que os ángeles. A Bíblia diz que é maior lo que está com nós outros que aquele que está no mundo. Pero não disse que Satanás é menor ou que nós outros somos maior que Satanás ou que os ángeles. Não. A Bíblia diz que é maior aquele que está com nós outros do que aquele que está no mundo, indicando que Satanás é maior que nós outros. Não? E quem está nós outros? Quem está em nós outros? E quem está em el mundo? Não? Quem está em nós outros? O Padre, o Hijo, o Espírito Santo. Quem está em el mundo? Satanás com suas vestes. Ele é maior que nós outros, pero maior é que ele está em nós outros do que aquele que está em el mundo. E isso nos dá a competência para vencer a Satanás. Mira bem, o homem foi hecho polvo de la terra, e se tira um pouco de água, esse barro se transforma em lama. Foi o que Deus usou para derrotar a Satanás. Assim que um que seja maior que nós outros, que seja mais poderoso, nós outros, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra como Jesus, podemos lutar contra ele e vencer. Disse Tiago, resistir ao diabo. Não temos que huir do diabo, ter medo do diabo. Não temos que ter medo dele, nem tampouco ele, senão resistir a ele. Porque Deus nos deu essa autoridade, esse poder de lutar contra ele, persistir e vencer a ele em nome de Jesus. Então, como diz, há aí uma hierarquia. Lucas capítulo 11, versículo 15, disse que depois de Satanás vem Belzebu. Quem é Belzebu? Nós dissemos certo, mano, quem é esse Belzebu? Deus acusava Jesus que expulsava demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. Nada sabe ao certo. Alguns dizem que esse Belzebu é o próprio Satanás. Outros dizem que esse Belzebu é o príncipe dos demônios que está no inferno, que estão aí no Tártaro. Nada sabe ao certo, não? O que a Bíblia habla que Apocalipse capítulo 9, versículo 11, habla que tiene por rei sobre eles el ángel del abismo, cuyo nome em hebreu é Abaddon e em grego Apolion, que quer dizer destrutor. Aqui é interessante notar que na Bíblia disse que eles foram expulsos e quedaram nas regiões celestiais, mas alguns quedaram aprisionados. Ou seja, alguns ángeles quedaram aprisionados no Tártaro, aí no abismo, mas outros não, a maioria está nas regiões espirituais. Alguns argumentam que esses anjos que estão aprisionados são tão malos, são tão terríveis, são tão devassos, são tão horríveis, que eles não puderam estar soltos por aí, mas teriam que estar aprisionados. Por a devastação que irá ser aí, no segundo período da grande tribulação, se entende isso. Né? Conforme diz a carta de 2 Pedro, capítulo 12, versículo 4, que diz, porque se Deus não perdonou aos ángeles que pecaram, senão que também ao inferno os entregou a prisões da escuridade, para ser reservado ao juízo. Este inferno relatado aqui, em grego, é Tártaro, é abismo, ok? É abismo, não é Hades ou Seol, não. É abismo. E que é o Tártaro? É o abismo onde estão aprisionados, onde estão esses anjos. E você sabia que os demônios temem esse lugar? Os demônios têm medo desse abismo. Temem esse abismo. Mateus capítulo 8, versículo 31. E os demônios rogaram a Jesus dizendo, não nos eche afuera, não nos mande para o abismo, permite-nos ir àquele ato de cerdo. Os demônios não queriam ir para o abismo, tinham medo do abismo, não queriam ir para lá. Esses demônios, quizás por esses demônios que estão aí, ou por la que a própria natureza desse lugar do abismo representa para eles. Eles não queriam ir, tinham medo.
Mateus capítulo 5, versículo 12. Ele rogaram a todos os demônios, dizendo: envia-nos ao cedo para que entramos em eles. Lucas capítulo 8, versículo 31. Ele rogava que não nos mandasse ir ao abismo. Então, se alguns deles que pecaram, dos anjos estão separados, presos aí, conforme Judas, versículo 6. E dos anjos que não guardaram sua dignidade, senão que abandonaram sua própria morada, los ha guardado bajo a oscuridade em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Ele jefe desse anjo se chama Abadão ou Apolião. Então, se todos os outros estão soltos, não? E na grande tribulação, esses serão soltos. Alguns dizem que quando tocar a quinta trompeta, esses anjos, alguns creem que alguns serão soltos, outros creem que todos serão soltos. Naquele dia. De qualquer forma, não, você entende que existem anjos malos que estão presos e existem anjos malos que estão soltos, não? Conforme o apóstolo Paulo disse em capítulo 6, versículo 12, essas vestes, como também está em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 16, mira, já não abre dessas vestes espirituais de Satanás, mas abre das vestes de Deus. Mira, é Colossenses. Porque em ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e las que há na terra, visíveis e invisíveis. Mira aí, tronos, domínios, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então esses são dos ángeles buenos, e parte desses, ángeles malos. Ao mencionar os ángeles buenos, também existe aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, os ángeles com rango, ou seja, com autoridade, com escalões entre eles, essa hierarquia em esse exército de Satanás. E como existem os soldados rasos, não soldados que têm patentes maiores e menores, essa hierarquia em exército, também no mundo espiritual, né? Do outro lado existem os demônios, que quando estão juntos são conhecidos como legião. A Bíblia Sagrada, quando Jesus falou com o Gadareno, ele perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: legião, porque nós outros somos muitos. Então, se uma pessoa pode ter aí uma legião, que é composta de 6.200 soldados, aproximadamente. Isso é uma legião. Terceiro tópico da nossa lição: governantes dos demônios. Já hemos falado sobre isso, mas só para ler aqui, não? O termo dragão é usado na Septuaginta para traduzir a palavra hebreia, também Leviatã, cujo sentido é diversificado, não? Segundo ponto, Satanás, não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus de seu povo. O nome mais conhecido vem do hebreu Satã, Satanás, adversário. É o prólogo do livro de Job, que Satanás aparece por primeira vez como ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. As escrituras revelam primeiramente com o nome personal, quando induz o rei Davi a ser um novo censo. Pero Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi que hicesse o censo em Israel. Satanás, ele ataca de três formas: por aflição, por opressão e por possessão. Quando ele não aflige a pessoa, ele oprime a pessoa. Quando ele não oprime a pessoa, ele toma possesso da pessoa, posseia a pessoa. Então, essas três formas de ataque podem ser completamente defendidas por cristiano, porque diz na Bíblia Sagrada que essas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, são armas espirituais, poderosas em Deus para derrubar, deshacer barreira e toda a artimanha do adversário. Oração, ayuno, a palavra, o nome de Jesus são armas poderosas que nós outros podemos usar contra ele. A fé, não podemos usar contra Satanás. Então, se ele não conhece o nosso pensamento, não tem essa competência, pero adivina, prepara o terreno adelante para que toda a glória seja para ele. Ele inventa, mente, enganha, suborna, ataca. Satanás é capaz de esperar muito tempo para atacar uma pessoa. É oportunista. Ele quer observando o comportamento da pessoa. E aí adelante, quando menos a pessoa espera, ele aparece para afligir a pessoa. Por exemplo, em caso de Jacob, 20 anos foi esperado para que Jacob pudesse ter um problema que ele causou 20 anos atrás ser cobrado dele.
Então, se Satanás espera muito tempo para que em determinado momento pueda correr o cristiano. Por isso que nós outros devemos andar, portar-nos de forma que não podemos ser acusados por Satanás. Mira o pobre dele sumo sacerdote Josué. Estava com suas roupas viles, roupas manchadas, e Satanás estava pronto, preparado para acusar-lhe. Se não for ele anjo do Senhor, ou o próprio Jeová, intercedendo por ele, que seria dele sacerdote Josué? Pero o anjo disse: quita esta roupa de Josué e lhe ponga na roupa buena. Então, se isso é para nós outros, veste de salvação, vestes branca, purificada, salpicada por a sangue do Cordeiro. Porque há 3 classes de cristianos, ou melhor, há 3 classes de pessoas. Aquelas pessoas que são salvas, têm segurança de sua salvação, sabem que irão para o céu por causa de sua conduta, sua avaliação. Pero tem também aquelas pessoas que estão perdidas, sabem que não serão salvas, que irão para o inferno. E tem uma terceira classe de pessoas, aquelas pessoas que pensam que estão salvas. Imagina que estão salvas. Bueno, eu sou cristiano, vou na igreja, eu hago minhas orações, eu creio no Senhor, pero isso não solamente basta. Tem que ter sua veste salpicada, lavada por a sangue do Cordeiro, para ter direito à herança no céu. O diabo, o termo grego diabolos, o caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebreia Satã adversário. O termo vem do verbo diabolo, acusar, difamar e enganar. Provocar um desacordo, na especialidade deles enganar e acusar. Já hemos falado sobre isso. Nada conhece melhor o ser humano que Satanás. Por quê? Jesus disse que ele não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens, não? Então, Jesus disse que a essência da natureza deles é a mentira. Vosotros sois de vossos padres o diabo, e os desejos de vosso padre quereis a ser. Ele ha sido homicida desde o princípio e não ha permanecido na verdade, porque não há verdade em ele. Quando habla mentira, de suyo habla, porque és mentiroso e padre da mentira. Sua habitação, todavia, não é do inferno. Ele será lançado em este lugar. Ele fogo eterno preparado para o diabo e seus ángeles. Isso aqui que nós devemos discrepar um pouquinho, porque não está bem colocado conforme uma boa hermenêutica bíblica. Seu lugar não é no inferno, claro, é nas regiões celestiais. Ele será lançado em seu lugar. Ele fogo eterno preparado para o diabo e seus ángeles. Então, se ele não está no inferno, ele está por aqui. Então, não podemos discrepar disso. O texto bíblico, 4º ponto, para concluir, o poder de Jesus sobre os demônios. Há relativamente pouco registro sobre o demônio no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebreus por daimonion, demônio, e 1 por daimon, Isaías capítulo 65. Na tradição judaica, considera os demônios como anjos caídos que se uniram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos, os espíritos malignos. Eles são malvados, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de enfermidade. Aunque não todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. A pessoa tem o costume de echar a culpa ao diabo a todo. Tudo que passa, o diabo é culpado. Na pessoa é violada, o diabo é culpado. Na pessoa assassina outra, o diabo é culpado. Na pessoa engana mente, rouba a outra, o diabo é culpado. Claro, de forma indireta ele está por detrás de todo, porque ele, por causa dele, o pecado entrou no mundo. Mas não podemos echar a culpa dele. Por exemplo, uma pessoa não sabe administrar bem seus valores, suas economias, ele gasta todo e echa a culpa em destrutor. Destrutor nada, irmão. Tu que é irresponsável não sabe administrar sua finança e echa a culpa no demônio. Tu não sabe andar com prudência, dá lugar ao diabo e depois echa a culpa em ele. Não, Senhor. Nós outros não devemos, não estou aqui defendendo essa apologia de defesa do diabo, mas estou apenas dizendo que a maioria dos nossos pecados são por nossas próprias culpas. Não sou eu que digo. Lamentações capítulo 3, versículo 39. Se alguém se queixa de alguma coisa, se queixa de seus próprios pecados. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação no deserto. O diabo ia ser derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe desse mundo ia ser juzgado. Aún dessa maneira, ele se sigue opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios no apóstolo Pablo, como ele aguijou na carne, estorvando os viagens missioneiros. Nós outros não devemos ignorar suas astúcias. Em breve, ele deu de espadas, aplastará
a Satanás bajo vossos pés. Então, cuidado tu por aí que anda pisando na cabeça de Satanás, surretando Satanás. Cuidado, isso não é bíblico, né? Não, a pessoa diz, irmão, tem que pisar na cabeça de Satanás e pisa na cabeça de Satanás. Não é assim que é. A Bíblia diz, é claro, o texto bíblico, que em breve ele deu de paz, aplastará Satanás bajo vossos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20. Portanto, pare de pisar na cabeça de Satanás, mas abra como Miguel, ele, Senhor te repreenda. Amém? Glória a Deus. Concluindo, irmão, os demônios são reais, são espíritos malos imundos, lo opuesto a los ángeles. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós outros. Antes, Jesus dijo, e aqui os dou potestade de olhar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada os danhará. Que Deus nos bendiga, que nos dá força e vitória. Jesus diz que quando espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. E disse, vou ver em minha casa. E quando volta, encontra limpa, adornada e vazia. E entrando aí, traz 7 espíritos piores que ele. Portanto, cuide de sua vida. Se ele espírito imundo, a sair de sua vida, não dê lugar para ele, para que ele pueda volver e trazer contigo 7 e a pessoa quedar com outro espírito imundo na vida. Que Deus nos bendiga grandemente em nome de Jesus. Amém. Eu devolvo a oportunidade para o bispo Reich, que estará dando prosseguimento ao trabalho. Deus lhe bendiga, queridos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa lição de hoje, que aprendemos na natureza de los demônios, agentes de la maldade e el mundo espiritual. Que maravilha esta lição hoje é lecionada pelo maestro Natalino. Que Deus bendiga a vossa vida, sua vida de uma maneira especial. E avisando nossos irmãos que hoje às 12 horas, ao meio-dia, temos nosso culto evangelístico transmitido por la Rádio Voz de Sion e também por Facebook. Então, se os irmãos não podem perder, eu tenho certeza que Deus tem uma bendição para a sua vida. Então, se os irmãos aí conectem, compartem aí com seus amigos, e com todos que estão aí em las redes sociais. Hoje aprendemos essa lição e tivemos aí como verdade prática: os demônios são ángeles caídos que rebelaram contra Deus, seguindo a seu governante Satanás. Que maravilha esta lição que aprendemos em esta manhã. Vamos alabar ao Senhor. Mientras nós vamos alabando, os irmãos aí podem estar aí contestando as perguntas, as perguntas, e está aí comentando em Facebook, da Igreja Pentecostal Comadre de Espanha, e nós já estaremos aí lendo as respostas. Que Deus bendiga em nome do Senhor. Vamos alabar ao Senhor 212 em esta manhã. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Los hermanos que têm la harpa cristiana, vamos alabar 212 em esta manhã para a glória de Deus. Los guerreiros se preparam para a grande luta. Es Jesús el capitán que avante los llevará. La milicia de los siervos marcha impoluta. Saben que la victoria alcanzará. Yo quiero estar con Cristo, donde la lucha se trava. En el lance imprevisto, adelante me encontra hasta que pueda verla en gloria, se alegrando de la victoria, donde Dios va mi corona. Ve el
batalhão de Cristo, prosseguindo avante. Nos vê com que valor combatem contra el mal. Puedes tú quedar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca outros, el velia. Eu quero estar com Cristo, donde la lucha se traba, em el lance imprevisto, adelante me encontra, hasta que pueda ver glória, se alegrando de la victoria, donde Dios va a coronar. Date prisa, no vaciles, hoy Dios te llama para venir a pelear ao lado del Señor. Entre en la batalla donde más el fuego inflama, y pelea contra el vil tentador. Yo quiero estar con Cristo, donde la lucha se traba, en el lance imprevisto, adelante me encontrar, hasta que pueda ver en gloria, se alegrando de la victoria, donde Dios va a coronar. Para finalizar, la pelea es tremenda, torna-se renhida, mas são poucos los soldados para trabalhar. Oh, vem libertar los pobres, almas oprimida, de quien furioso las quiere tragar. Yo quiero estar con Cristo, donde la lucha se traba, en el lance imprevisto, adelante me encontra, hasta que pueda en gloria, se alegrando de la victoria, donde Dios va a coronar. Maravilha, glória a Deus. Que Deus bendiga nossos irmãos em esta manhã por esse estudo bíblico maravilhoso. Vamos solamente ler as perguntas, oh glória, de nossa lecção, né, a natureza de los demônios e a gente de maldade no mundo espiritual, lecção número 3. A primeira pergunta, vamos aí ler. Eu creio que os irmãos já contestaram aí, já escreveram, né, nos comentários aí através do Facebook, né? Eu estou aqui porque meu companheiro presidente Manuel está ali acompanhando as respostas ali dos irmãos. A primeira pergunta: quais são os significados de los términos griegos daimonion
e daimon, né? Quais são os significados de los termos gregos daimonion e daimon? Eu creio que é isso, né? A pronúncia. Então, a resposta correta é que daimonion é um demônio, um deus, uma divindade, para designar a los deuses paganos, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. E daimon, um mal espírito, demônio. Tá? Então, essa aí é a primeira pergunta de nossa escola bíblica dominical de esta lecção. A segunda pergunta: quando deu começo a derrota final de Satanás? A resposta: a derrota final de Satanás, em realidade, deu começo com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Glória a Deus. A irmã Cleonice, pode falar aí para os irmãos. Tem aqui já irmãos que estão contestando. Que maravilha. Tira o mute. Sim? Nosso presbítero Wellington está ali acompanhando pelo Facebook os irmãos que estão contestando em esta manhã. Aqui a irmã Cleonice de Antequera respondeu a segunda pergunta aí corretamente, conforme está na lição. Glória a Deus. A terceira pergunta: quais são os significados de los nomes Satanás e Diablo? Os irmãos aí que contestaram podem estar comentando no Facebook ou pelo WhatsApp. Nosso companheiro estará lendo aí a resposta de los irmãos e juntamente com o nosso maestro estaremos aqui conferindo, né? A resposta. A irmã Andréia Souza disse acusador e adversário. A irmã Andréia, né? Sim. E a resposta, né, correta está: Satanás significa adversário, diabo significa caluniador. Está correta por a irmã Cleonice também aí, de Antequera. Glória a Deus, que Deus bendiga nossos irmãos que estão participando aí através do Facebook e também da rádio. A quarta pergunta: qual é a essência de la natureza del diablo? Mais uma vez, para que os irmãos compreendam. Qual é a essência de la natureza del diablo? Se já tem irmãos aí que estão contestando, né? Nós vamos estar aí conferindo, né? A resposta: Jesus dijo que a essência de la natureza del diablo é la mentira. Mira aí, que interessante esta nossa lição de hoje. A última pergunta: onde começou a derrota de Satanás com a venida de Jesus? Onde começou a derrota de Satanás com a venida de Jesus? Esta é a última pergunta de nossa escola bíblica dominical hoje. E a resposta é: a vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa em la tentação em el desierto, né? Conforme o evangelista Mateus escreveu, capítulo 4, versículo 11. Essa aí é a última resposta de nossa escola bíblica dominical. Que Deus bendiga nossos irmãos. Devo aqui nossos agradecimentos, saludo do nosso pastor presidente, pastor Adão Soares, e de toda a escola bíblica dominical. Que Deus bendiga os irmãos, e às 12 horas estaremos começando nosso culto, e a hora de eu devolvo, né, a direção a nosso pastor José Rodrigues, que está com a liberdade. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor, terminando nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Padre. Nós outros estamos agradecidos. Senhor, como o Senhor utilizou a nosso maestro natalino para nos falar tu palavra. Sabemos que esta lição não é de fácil entendimento, mas o Espírito Santo conduziu a tu Hijo. E nesta manhã, creio
que todos que participaram da escola bíblica dominical aprenderam com facilidade a maneira como o Espírito Santo utilizou para falar. Te damos graças por tudo isto, Senhor. No nome de Jesus, nosso Salvador, nós te agradecemos por esta bendição que tu nos concede. No nome de Jesus. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, la comunión, la consolación del Espíritu Santo sea con toda la iglesia. Amén y amén. Para salvar al pecador, oh qué gozo y felicidad, en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Amém, mis hermanos. Solamente avisar que ao meio-dia tendremos nosso culto evangelístico. Ao meio-dia em ponto será transmitido por la Rádio Voz de Sion e também por la página da igreja del Facebook. Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me